Olá, muito bom dia para você ligado na nossa Band TV, no ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço dos trabalhadores, os aposentados, os servidores públicos aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Já desejamos, uma feliz Páscoa a você que está em casa. É um momento, não é o ideal, um momento de isolamento, de confinamento, mas que possamos emanar muita energia positiva, muito amor e bons sentimentos a todos que amamos e que possamos passar brevemente por esse momento. A partir de agora, os nossos canais de interatividade estão abertos para você participar, mandar as dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho e opinar sobre o tema que daqui a pouquinho a gente coloca na pauta para você. Participe também enviando seu e-mail. Tem o contato @programaBocaNoTrombone.com.br. Aproveite e navegue lá no nosso portal. O site do Boca está recheado de notícias nas áreas de previdenciárias e trabalhista. E, claro, os vídeos aqui da Band TV e os áudios lá da Rádio Bandeirantes. O que a gente quer debater nesse final de semana é justamente os efeitos da pandemia no serviço público. Será que após tudo isso vai mudar? Será que vamos ter novidades? É o que a gente quer saber. Opine, participe pelo WhatsApp, pelo nosso e-mail aqui do programa. E convidei parceiros, especialistas na área, servidores públicos, para entender um pouco mais sobre essa temática. Nada melhor do que pegar alguém que está na linha de frente. O Sindsaúde lá de Novo Hamburgo chega aqui no Boca no Trombone através do seu diretor de saúde, o Ângelo Lousada. Traz as suas impressões iniciais sobre essa temática. Olá pessoal, me chamo Ângelo Lousada, sou diretor de saúde do Sindsaúde de Novo Hamburgo e região. Fui convidado pelo programa para falar sobre serviço público, o que a pandemia acarreta e algumas consequências que tem também internamente. Tá? A princípio aqui em Novo Hamburgo, desde 18 de março, teve um decreto de 15 dias de lá para cá. Esse decreto ele foi bem rigoroso no início. Por que eu digo isso? Porque agora no início de abril já teve o segundo decreto, ele foi mais brando. Mas a população tentou se adequar, no primeiro, conseguiu ter o isolamento social, como a gente vem falando, e todos os meios de comunicação. Só que a gente não pode ficar só na ideia dos infectologistas, tá? O infectologista a gente está focando muito e está esquecendo a parte, falando na parte profissional, dos psicólogos, Tá mexendo com o mental das pessoas, principalmente quem está lá na ponta atendendo o paciente, a parte psicológica, tá? Tem a parte econômica, que começamos a sentir agora também nos 15 dias iniciais, então começa a mexer com outras áreas, não só da infectologia. Essa é a ideia principal que eu gostaria de comentar. Mas se está afetando com o serviço público, sim, está afetando bastante. Inclusive tem muitas outras coisas acontecendo fora a relação de trabalho que as pessoas desconhecem, Justamente, E é o que a gente se propõe hoje a debater aqui no programa. Também trazemos a opinião do Sindesprev RS, são servidores federais agora aqui no programa, representados pelo seu diretor, o Daniel Emael. Ele está trazendo aí novidades, na visão do Sindesprev, o Daniel Emanuel, e vai tratar justamente sobre o que pode acontecer ali na frente. A epidemia gerou uma grande preocupação entre os servidores. Desde o primeiro momento, das primeiras notícias da chegada da doença no país, nós já tivemos os primeiros casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus, tanto no INSS quanto na saúde. Ontem, infelizmente, na terça-feira, recebemos a notícia da morte da nossa colega Mara Rubi, que era técnica de enfermagem ali no Hospital Conceição. Então, obviamente, desde o primeiro momento, as nossas principais preocupações foram em relação à saúde e à vida dos servidores. Desde o princípio, nós já reivindicamos o fechamento das unidades do INSS, a garantia do teletrabalho para as pessoas, para a proteção tanto dos servidores quanto dos usuários, e junto com isso a simplificação do acesso aos benefícios. Em parte foi garantida aí na lei que estabeleceu o auxílio emergencial, a possibilidade também de antecipação do auxílio-doença e do BPC. E junto com isso também nós viemos reivindicando a garantia de proteção, de equipamentos de proteção que fossem eficientes para a proteção dos profissionais que trabalham na linha de frente, como os profissionais de saúde, os profissionais da Anvisa, que ainda hoje estão trabalhando
em situações precárias, em situação de risco, né, como prova aí a grande contaminação dos trabalhadores de saúde. Então, esse é um grande desafio aí que nós temos pela frente de garantir a proteção da saúde e da vida dos trabalhadores. Fundamental, né? Proteção para todo mundo, em especial para quem está na linha de frente, está convivendo diuturnamente com o combate ao Covid-19. Sim, temos que dar uma atenção muito grande na questão dos EPIs. E como pensa a nossa consultora, a nossa advogada? Em nome de Pereira da Costa Advogados, a gente agradece a sua presença aqui no programa. Doutora Maria Isabel, os colegas falaram, né? Falaram da questão do EPI, que tem que estar muito bem presente, né? Principalmente para os profissionais da área da saúde. Também comentaram sobre a questão do aspecto geral que isso traz, né? Porque o serviço público deve ter muitas modificações e a gente tem que estar muito atento a isso. Como é que a senhora está encarando esse momento? Obrigado por nos atender, está aí na sua residência, na sua casa, fazendo o seu confinamento. Um bom dia, um bom domingo, uma feliz Páscoa para a senhora. Bom dia, Paulo Solano, bom dia aos colegas que participaram, aos telespectadores, né? E uma feliz Páscoa para todo mundo. E com certeza, né, vai haver muitas mudanças, não só no serviço público, como em todos os setores. Nós vamos ter que nos reinventar, Paulo Solano. Eu estou aqui na minha residência em confinamento, estou trabalhando home office, né? Enfim, a gente está procurando socorrer da maneira que pode, com o que a gente sabe, né? As pessoas que precisam de, por exemplo, acessar esses benefícios do INSS, então estamos procurando fazer a nossa parte. Sim, Mas a minha preocupação são com as pessoas que não conseguem trabalhar home office, né? Que a gente vê a grande maioria da população, os autônomos e o pessoal da saúde, que foi referido aí, o pessoal que se encarrega do transporte das mercadorias. Então, tem muita gente que não tem como trabalhar home office, né? É como a senhora falou, né? É uma reinvenção, né? É uma reinvenção para todos. É uma reinvenção e a gente tem que se preocupar com todos, né? Os profissionais da saúde, eu não sei se tu lembram a época que eu tive no teu programa, que eu tinha ido a Brasília para falar sobre a aposentadoria especial. Verdade. E tive falando com um senador, Espiridião Amin, e fui lá falar para ele que a aposentadoria especial de algumas pessoas era essencial, como, por exemplo, enfermeiras. Sim. E ele me deu, vou usar a palavra, uma carraspana dizendo que era um estelionato estar tentando defender essas pessoas, que o trabalho deles era igual. Então, agora eu gostaria tanto de saber se ele já se deu conta que o trabalho deles não é igual. Né? Certamente que não é, né? E ele está de relator dessa proposta que tem lá para reavaliar a Esperamos sinceramente que ele repense essa situação, né? Doutora Maria Isabel... repense essa situação. Não vou desejar para ele, porque eu não desejo para mim que ele precise das enfermeiras agora. Claro. Né? Mas os amigos, os parentes dele, os meus amigos, os meus parentes podem estar precisando. Certo. E eu me sinto orgulhosa de ter ido lá fazer essa defesa. E na hora fiquei muito chateada com essa observação dele, mas agora está aí. Eu acho que esse coronavírus aí veio para a gente fazer muita reflexão sobre o nosso comportamento em relação às pessoas, como a gente tem que pensar nos outros, como quem pode fazer, então, quem pode trabalhar, por exemplo, e nós temos praticamente obrigando a trabalhar os enfermeiros, os caminhoneiros, os autônomos. É uma turma muito grande, né? Realmente. Vamos responder dúvidas, doutora? Então, o que nós temos que fazer? Eu acho que nós temos que tomar todos os cuidados, Paulo Solano. Sim. E o grupo de risco fica em casa, mas como disse o colega anterior, nós não podemos esquecer da economia, não pode parar. Porque o coronavírus para as pessoas, mas a geladeira vazia também para. Então, nós temos que nos reinventar e agora, dentro da crise. A gente vê que tem um grupo aí que torce pelo vírus e torce contra o remédio que está sendo testado, que é a hidroxicloroquina. Então, vamos parar de politizar isso, de torcer para um lado, de torcer para outro. Vamos nos reinventar que nem gente de verdade. Vamos responder as dúvidas agora, doutora? De verdade. Está me ouvindo bem? Alô? Vamos responder as
dúvidas. Vamos para as dúvidas aqui. A Oneide, ela diz assim, ó, tá tentando fazer o requerimento da pensão por morte da mãe dela, porque o pai faleceu há 15 dias atrás, né? Só que ela não consegue entrar em contato com o INSS, as agências estão fechadas e pela internet ela não está conseguindo acessar. Qual é o caminho que a gente tem que dar para a Oneide aqui? Para a Oneide está numa situação que deve estar, muitas pessoas estão agora nesses dias, porque nós mesmos que estamos trabalhando em casa, no home office, a gente muitas vezes tem dificuldade com a internet. E imagine esses telefones que todo mundo acessa e que precisa de uma informação. No caso, ela teria que ligar para o 135 do INSS, mas eu imagino o congestionamento que está de ligações lá. E é o único jeito, porque não tem atendimento presencial. Sim. Né? Então, ela deve continuar tentando no 135, né? Mas, de qualquer maneira, ela vai, mais cedo ou mais tarde, ela vai receber esse benefício. Só que ela está precisando agora, né? Tá certo, é verdade. Mas é o 135 que ela tem que acessar, tentar acessar para poder inscrever esse benefício, fazer esse pedido, enfim. Tá certo. Parece que vai abrir uma plataforma que não abriu ainda de uma exigência, e daí ali as pessoas podem anexar os documentos indicados. Sim. Eu queria dizer aqui, Paulo Solano, que nós, no nosso escritório, eu acredito que todos os escritórios de advocacia, nesse momento de solidariedade, devem ajudar essas pessoas a fazer isso, né? Que procure o advogado que conheça, enfim, para o advogado ajudar a acessar essas plataformas, porque é difícil para qualquer pessoa. Tem que dar, não, imagina uma pessoa que não é acostumada com isso. Então, é um trabalho solidário que cada um tem que fazer, e nessa hora a gente tem que esquecer qualquer outra compensação para ajudar as pessoas que não seja solidariedade. Não pode pensar em uma compensação financeira para isso. Tá certo. Bom, doutora Maria Isabel está conosco também lá na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos prestigie no AM 640 e no FM 94,9. Vai fazer uma publicação de direito previdenciário, de direito trabalhista? Olha só a nossa hashtag BocaAno31. São 31 anos veiculados diretamente junto aqui ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. E pegue o seu celular, pegue o seu smartphone agora e nos siga na nossa conta no Insta, @programa Boca no Trombone, e você se diverte, né, tendo muitas informações na área previdenciária, na área trabalhista, por mais esse meio de interatividade aqui do programa. Bom, a gente está debatendo os efeitos, né, como vai ser o serviço público após a pandemia. Volta aqui no programa o Sindsaúde lá de Novo Hamburgo. Ângelo Lousada complementa aí as primeiras suas informações sobre essa temática. No mês de março, a comunidade conseguiu ficar mais reclusa porque foi o primeiro impacto, né, das notícias. Agora entrou o mês de abril, a gente pode ver aí nos meios de comunicação, tanto da cidade quanto do Rio Grande do Sul, que o pessoal deu uma relaxada um pouco, mas isso também tem muito a ver com muitos especialistas falando. Uns dizem que pode, outros dizem que não pode, uns é só grupo de risco, aí outros não é grupo de risco. Então tá meio assim que, como é que eu vou dizer, tem muitos especialistas falando várias vertentes de informações, né, e não foco no grupo de risco, porque se a gente for se preocupar com um grupo de risco, teria uma população alvo, né? A gente está tentando colocar todo mundo em isolamento social, já começou a afetar a parte econômica, tá? Mas lá na ponta profissional, esse está desde o primeiro dia sempre preocupado. Ele está ansioso, ele tem família, então a preocupação é grande dentro do serviço público ainda, porque é no serviço público que a população vai buscar amparo, principalmente na área da saúde. Sim, fica essa dicotomia, né, de como equacionar. O governo está tomando algumas medidas que são salutares, né, que é incentivar o crédito para as pequenas empresas, né, e levar, então, a economia a prejuízos menores, vamos colocar assim. Volta aqui no programa, em nome do Sindesprev RS, o Daniel Emanuel, né, ele acrescenta informações, traz a visão dos servidores federais sobre essa temática, a pandemia após o serviço público.
Além das preocupações com a garantia da vida e da saúde dos servidores, outro problema que se coloca agora é a garantia dos salários. Esse é um problema que aparece principalmente no INSS. A direção do INSS estabeleceu um regime de trabalho remoto sob metas. O grande problema é que essas metas elas não correspondem à complexidade do trabalho que é realizado. Os trabalhos, principalmente, são subvalorizados do sistema de pontuação que foi estabelecido. E, além disso, agora, durante a crise, há vários outros problemas, como, por exemplo, a instabilidade da rede, do sistema de VPN estabelecido, a falta de suporte remoto, a indisponibilidade dos sistemas do INSS para concessão de benefício, a dificuldade mesmo da rotina de trabalho agora em casa, né? Já que muitas pessoas estão ficando com os filhos, com parentes em casa. Então isso tem gerado uma grande dificuldade e um enorme risco de haver corte de salário dos servidores do INSS. Então, nós já buscamos diversas vezes entendimento com a direção do INSS. No entanto, a direção do INSS tem se mostrado totalmente inflexível em relação a este problema. Então, nesse sentido, o sindicato já está estudando medidas, né, para a garantia dos salários integrais dos servidores aí durante o período da epidemia. Oxalá que não aconteça, né, o corte de salário, porque na iniciativa privada se criou uma medida provisória específica, porque aí se reduz jornada, reduz salário, tudo de uma maneira mais razoável, que a gente espera também no serviço público. A gente está como convidada hoje a nossa consultora previdenciária, em nome de Pereira da Costa Advogados, a doutora Maria Isabel. Doutora Maria Isabel, vamos responder aqui para a Esther. Ela diz que o governo pagaria, segundo informações, metade no 13º, né, durante esse mês de abril. E para ela não chegou o pagamento. O que ela deve fazer, doutora Maria Isabel? Não chegou para ela e eu não tenho notícia que tenha chegado para ninguém. Eu acho que está ainda sendo viabilizado esse pagamento, dessa antecipação da metade do 10º, está sendo viabilizada. Não sei, me parece que está sendo dado prioridade agora para o Corona Voucher, né? Que é o auxílio aquele para as pessoas que não têm nenhuma condição de sobrevivência. Sim. Mas não foi ainda, que eu saiba, não foi ainda implementado isso, embora tenha ouvido falar também. Tá certo. Então, não tenho como dizer uma previsão, como é que pode ser feito. Temos que ficar atento às coisas como elas vão acontecendo, né? Porque é tudo claro. muito rápido, as decisões têm que ser tomadas envolvendo milhões e milhões de pessoas também. Não é fácil de fazer os trâmites, verdade, né, de toda essa burocracia, né? Vamos responder agora as dúvidas de direito do trabalho que também estão chegando aqui no programa. Vamos sim, está chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa em home office, respondendo à dúvida da telespectadora com o final do telefone 3550. Minha irmã tem um processo trabalhista contra uma empresa. Acontece que ela ganhou e a empresa recorreu em relação aos honorários. Acontece que a última decisão foi: não admito o recurso de revista no item, nego o seguimento ao recurso no item dos honorários de sucumbência. O que quer dizer isso? Querida telespectadora, quer dizer que a tua irmã ganhou o processo, tanto que a empresa recorre ao TST buscando a reversão dos honorários de sucumbência. Haja visto que a tua irmã deve ter ganho o processo. Esses honorários são devidos ao advogado que vence o processo. O processo do trabalho ele inicia na vara do trabalho, onde o juiz profere uma sentença. Dessa sentença do juiz cabe recurso ao tribunal. Esse recurso vai ser julgado por desembargadores e o nome da decisão se chama acórdão. Do acórdão cabe ainda recurso ao TST, que se chama recurso de revista, só que o recurso de revista ele não se presta a reexaminar provas e fatos. É por isso que os desembargadores do TRT eles não estão aceitando que seja encaminhado ao TST. Mas a empresa ainda pode se utilizar de um certo
instrumento, que é o agravo de instrumento, uma espécie de remédio jurídico, para fazer com que esse recurso ele suba. Fique tranquila, peça para a tua irmã dar uma ligada para a advogada dela, que o processo deve estar andando muito bem. E você, telespectador, tendo dúvidas, entre em contato com o programa Boca no Trombone e o Dica Trabalhista responderá para você. Um bom domingo a todos. Valeu ao Dr. Paulo Dias, do Dias e Paim Advogados, nossos consultores de direito do trabalho aqui no Boca no Trombone. Bom, a gente está promovendo um pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário de excelência, né? Quem traz o recado para a gente é o seu coordenador geral, Dr. Teodoro Agostinho. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Olha só, você que é de Porto Alegre e toda a região, nós temos um mega convite para vocês. Estamos lançando a nossa pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário, totalmente voltado para a prática previdenciária. Não fique de fora e eu, professor Teodoro, estou te aguardando. Inscrições aí, no portal, você confere lá, as aulas vão acontecer no segundo semestre em razão da pandemia. Paradinho agora, a gente vai para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Boca de hoje. Estamos debatendo serviço público, como vai ficar após a pandemia? No seu ano 31 do Boca, sempre na luta. De volta com o Boca, mais uma vez, muito obrigado pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Siga participando, mandando as suas opiniões sobre o tema que a gente está em debate, né? O serviço público, ele muda após a pandemia? É o que a gente quer saber, trouxe especialistas e também você pode opinar sobre essa temática. Claro, participe mandando as dúvidas de direito da Previdência e de direito do trabalho. Vamos para as considerações finais, chegando aí em nome do Sindsaúde de Novo Hamburgo, o seu diretor, Ângelo Lousada. Mas eu, atualmente, como representante dos funcionários da área da saúde, do serviço público, não posso deixar de falar também que muitos hospitais, através de laudos técnicos, tiraram a insalubridade do pessoal ao longo dos anos, tá? E com essa pandemia, os riscos aumentaram, né? Então, assim, já existem alguns projetos, alguns requerimentos junto à Câmara de Vereadores, para tentar pagar a insalubridade grau máximo. Tem alguns que têm periculosidade, né? Tu pega, vamos por um exemplo que ninguém está dando muita atenção nesse momento, o agente comunitário de saúde, aquele que vai lá na ponta e faz a visita. É um risco potencial, ele não sabe se na casa tem alguém infectado ou não. Então tem várias coisas que deixam a desejar dentro da gestão pública que deveriam valorizar os funcionários, tá? Nesse período principalmente. Então tem muita coisa que pode ser feita através de um decreto. Assim como tem um decreto para te ficar em casa, tanto do estado quanto do município, tu pode fazer um decreto pagando os funcionários. Porque eles têm família, e eles estão lá na ponta arriscando. Então, como a gente vive no mundo capitalista, um dos incentivos é o financeiro. A gente não pode negar isso. E inclusive tem uns que estão gastando com a parte psicológica, fora do ambiente de trabalho. A gente tem um projeto dentro do Hospital Municipal Novo Hamburgo que já está acolhendo pessoal para fazer atendimentos na área psicológica. Isso também é uma coisa bem positiva, tá? Mas falta EPI, material, né? Luva, máscara, proteções individuais para todos, né? Porque a gente não sabe quando entra num posto de saúde ou quando entra no hospital se a pessoa está infectada ou não, tá? Então tem muita coisa que pode ser melhorada. Muita coisa a fazer ainda pela frente, em especial, como grifamos anteriormente, a questão da proteção aos profissionais da saúde. E a palavra final agora do Sindesprev RS, com o seu diretor, o Daniel Emanuel. As principais preocupações que nós temos, portanto, devem ser a garantia da saúde e da vida dos trabalhadores e dos usuários, a garantia do salário dos trabalhadores, e ter condições de atender os usuários nesse momento tão difícil da história do país. Essas são as principais preocupações no momento. No entanto, nós entendemos que também deve se iniciar uma discussão para o que vai vir depois da crise. Pelo que nós temos acompanhado, existe muita pressão de que as várias medidas emergenciais que estão sendo tomadas agora
se tornem efetivas depois da crise. Desde os exemplos que a gente pode colocar, está na questão do atendimento dos serviços públicos, se vai ser terceirizado, se vai ser simplificado, como é que vai ser isso depois, em relação às relações de trabalho. Isso tanto na iniciativa privada, porque pelo que a gente tem acompanhado, existem pressões para que a flexibilização dos contratos de trabalho que estão sendo adotados como medidas emergenciais se tornem parte de uma futura reforma trabalhista, como também no serviço público. Por exemplo, esse regime de teletrabalho, de instituição de metas, de trabalho produtividade, que está sendo instituído no INSS. Então, na verdade, se inicia um grande debate, eu acho que a sociedade deve iniciar um grande debate a respeito do que virá depois da crise. Eu acho que essa crise está trazendo grandes elementos e vai proporcionar grandes transformações na história do país, e é preciso que os trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto do serviço público, estejam mobilizados e atentos a essas mudanças que vão acontecer. Certamente, né? Tudo vai ter que ser repensado e o ideal sempre com muito diálogo. Vamos com a nossa consultora, doutora Maria Isabel do Pereira da Costa Advogados. Rapidinho, doutora Maria Isabel, o Lucas, ele fala sobre a revisão da vida toda, que teve decisão lá do STJ, mas o INSS entrou com recurso extraordinário. Ele quer saber a opinião, vai reverter o que o STJ decidiu ou não? Não tem como saber, Lucas. Nós precisamos aguardar, precisamos ficar atentos, torcer para que que seja mantida essa decisão para o assegurado. Uhum. Sim. Então, mas não tem como a gente prever o que vão fazer depois, claro, ficar acompanhando, né? Doutora Maria Isabel, também rapidinho, uma última opinião sua sobre a questão do fundo eleitoral. A senhora quer opinar sobre isso? Bem rápido. O fundo eleitoral, está na hora dos parlamentares se mostrarem solidários. É possível, nem vai haver eleição, então, que esse fundo eleitoral seja usado no combate ao coronavírus, em vez de descontar dos servidores públicos que estão aí trabalhando para cumprir todas essas exigências que esse momento está exigindo, está pedindo para nós, né? Então, que tenham essa consciência, que sejam solidários, que abram mão desse fundo eleitoral. E vamos primeiro salvar o nosso país. Agora é a política necessária que eles precisam fazer. Precisou um juiz dessa liminar, mas espero que não recorram. Exato, exatamente. Oxalá seja mantido, né? Doutora Maria Isabel, muito obrigado. Um bom domingo, novamente uma boa Páscoa e siga firme aí no isolamento que precisamos nesse momento. Tá certo, e trabalhando também, né? Obrigado. É verdade. Obrigado, um grande abraço. E nós tem a nossa combinação, né? Durante a semana, as nossas redes sociais vão sendo abastecidas com muita produção de conteúdo na área de previdência, de direito do trabalho. Você confere o site, tem o Facebook, o canal no YouTube, a nossa conta no Instagram, a nossa conta no Twitter. Cardápio farto para você participar do nosso Boca no Trombone. Tá certo? Encontro marcado, 8h30 da manhã, no próximo domingo, aqui na Band TV. Boca no 31, sempre na luta.